Oi, pessoal do IPC Kids! Vai começar mais um cultinho das crianças. Tá todo mundo aí? Podemos começar? Tá com a sua Bíblia? Então vamos lá! E a gente vai começar fazendo uma oração. 5 mãozinhas nessa mão, 5 mãozinhas nessa outra mão, juntas para uma oração. Pai do céu, Pai de amor, muito obrigado pela vida de cada criança do IPC Kids. Muito obrigado pela família de cada criança do IPC, que a sua verdade esteja marcada no coração de cada uma dessas crianças. Obrigado pela tua palavra, que contém tantas histórias que falam sobre o seu amor e que nos ensinam a aprender mais de ti. No nome de Jesus, amém, amém, amém. A história de hoje é sobre Moisés e está escrita no livro de Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2. A história começa quando o povo de Israel era escravo. Eles passaram a ser escravos na época em que na terra deles não tinham o que comer, não tinha colheita, as plantações não tinham o que ser colhido. Então, para não passarem fome, na época de José, eles se ofereceram a serem escravos. Eles já não tinham mais dinheiro para comprar comida. Eles não tinham mais gado, boi para trocar por comida. Eles não tinham mais nada para trocar por comida. Então eles chegaram a uma conclusão que a solução era que eles se oferecessem como escravos em troca de terem comida. Eles eram muito férteis. Sabe o que quer dizer isso? Eles tinham muitos filhos. Eles eram numerosos e fortes. Então eles encheram o Egito. E então veio um novo rei que não gostava do povo de Israel. Na verdade, ele não gostava que o povo de Israel fosse assim, tão forte, tão numeroso e mais forte que as pessoas do Egito, né? Ele queria que o povo do Egito fosse mais forte e fosse mais poderoso, não os israelitas. Na verdade mesmo, ele tinha medo de que houvesse uma guerra e de que o povo de Israel fosse contra os egípcios e fugissem do país, porque os egípcios já não sabiam mais viver sem os escravos. Então, esse rei decidiu que o povo israelita teria trabalho forçado e muito pesado. Eles trabalhavam e depois trabalhavam. Eles tiveram que construir até 2 cidades para os egípcios e eles eram muito oprimidos, eles apanhavam até de tanto trabalhar, só que Deus estava com eles. E quanto mais eles eram oprimidos, mais fortes e mais numerosos eles ficavam. Então, os egípcios passaram a temer, a terem medo dos israelitas e sujeitaram os israelitas a uma cruel escravidão. A Bíblia conta que a vida era amarga para os israelitas naquela época. Acredita que até o barro e o tijolo eles tinham que fazer? Não só construir as cidades, mas construir até o barro e o tijolo para construir as cidades. Além de trabalhar no campo, na agricultura, na plantação e na colheita de toda a comida. E então, o rei teve uma ideia muito má. Esse rei não era amigo de Deus, porque se ele fosse, ele não teria tido essa ideia tão má. Ele falou com as parteiras dos israelitas. Parteiras são aquelas mulheres que ajudam no parto ao bebê nascer. E então, ele falou com as parteiras: matem todos os bebês recém-nascidos meninos. Que ideia má! Só que as parteiras eram amigas de Deus e não fizeram isso que o rei tinha pedido. E então o povo de Israel ficou ainda mais forte e mais numeroso. E então o rei teve uma ideia ainda pior. A ideia dele foi para que os bebês meninos fossem afogados no rio Nilo. Nessa mesma época, tinha um homem da tribo de Levi
que junto com a sua esposa, eles tiveram um lindo bebezinho, tão fofinho, tão especial. Então, a mãe desse bebê viu que só tinha um jeito. Ela pensou e encontrou uma solução. Ela colocou o bebê numa cestinha feita de um material que não afundava e colocou o bebê no Rio Nilo, na margem do Rio Nilo. E aquela cestinha ficou boiando nas águas. Esse bebê tinha uma irmãzinha mais velha que se chamava Miriam. Miriam ficou escondida atrás dos arbustos, tomando conta do bebê, vendo aonde ele ia parar, o que ia acontecer, né? Pois bem, a filha de Faraó, justo quem? Foi se banhar nas águas do Rio Nilo. E ela viu uma cestinha e ela se aproximou para ver o que tinha dentro daquela cestinha. E quando ela se aproximou, um bebê! E ela falou: parece ser um bebê dos israelitas. Eu vou cuidar desse bebê, eu vou ser mãe desse bebê. E ela se encantou com o bebê Moisés. Miriam, que estava escondida, resolveu falar com ela. E ela falou: com licença, senhora, eu conheço uma mulher que pode amamentar esse bebê. Não é que a filha de Faraó gostou da ideia e ainda falou: eu pago para essa mulher tomar conta desse bebê. E ela vai dar de mamar e depois que ele crescer, ela me devolverá e ele será o meu filho. E assim foi feito. Graças a Miriam, com a graça de Deus, Moisés pôde ser amamentado e pôde ser cuidado pela mãezinha dele. Tudo isso tinha um propósito de Deus. Moisés cresceu e foi grandemente usado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito e da escravidão. Sabe os 10 mandamentos? Também Deus falava com Moisés face a face, e também foi através de Moisés que Deus trouxe ao povo os 10 mandamentos. Muitas histórias na Bíblia estão escritas desse momento de libertação do povo, e foi Moisés, o bebê na cestinha, que a filha de Faraó deu o nome para ele, aquele que é tirado das águas. Isso significa o nome de Moisés. O que a gente aprende com essa história? Que Deus tem um propósito para todas as coisas e para tudo ele dá um jeito. A gente também pode aprender com Miriam a cuidar. Miriam cuidava do irmãozinho dela, e um desafio que eu quero trazer para você no nosso cultinho hoje é: cuide das pessoas que o Senhor te deu, cuide dos seus próximos, cuide de todas as pessoas, até aquelas que a gente não conhece, mas aquelas que você conhece, aquelas que são da sua família, você pode cuidar também de uma forma especial. Você pode cuidar do seu irmão, da sua irmã, do seu cachorro, dos seus primos, dos seus pais, dos seus avós. Como você acha que pode cuidar dos seus pais, aqueles que cuidam de você? Você pode cuidar deles, sim. Você pode cuidar obedecendo, fazendo as suas tarefas da escola, tarefas de casa, pode colocar a mesa, pode passar um pano na casa, até dependendo da sua idade, e você pode até fazer uma massagem no pé, desde que não tenha chulé, né? Mas você pode cuidar, seja como Miriam, e cuide das pessoas. Cuide da sua família, cuide de todas as pessoas, até aquelas que você não conhece. De repente, uma ajuda, oferecer uma comida, oferecer uma ajuda, oferecer um sorriso, já é uma forma de cuidado. Pensa nisso. E a tarefa de hoje vai ser um origami. Você vai pegar uma folha de origami, ou mesmo uma folha normal, mas é importante que ela tenha 4 lados iguais. E você vai dobrar, e depois dobrar, e depois dobrar, e depois dobrar, para formar essa cestinha aqui. E você vai colocar um bebezinho dentro da sua cesta. Se você não tem um bebezinho como esse, não tem problema. Você pode fazer um bebezinho de papel ou até um bebezinho de massinha.
E aí você vai colocar o seu bebezinho Moisés. Dentro dessa cestinha, você vai pegar um tabuleiro de fazer bolo ou carne, deve ter aí na sua casa, encher de água e deixar o seu bebezinho boiando na água, o seu bebezinho Moisés, aquele que é tirado das águas. É isso, pessoal. Não se esqueça dessa história, não se esqueça de cuidar como Miriam cuidou. Tchau, tchau. Olá, crianças! A história de hoje se chama O Bebê Moisés. O verso para decorar está no livro dos Salmos, no capítulo 32, verso 7, e diz: Tu és o meu abrigo. A mensagem é: adoramos a Deus quando somos agradecidos. Você sabe que os anjos estão protegendo você o tempo todo? Anjos também protegeram o bebê Moisés. Os israelitas, o povo de Deus, viveram na terra do Egito durante muito tempo. Faraó, o rei do Egito, tinha medo dos israelitas. Ele temia que eles guerreassem contra o seu povo, os egípcios. E primeiro ele fez os israelitas trabalharem muito, esperando que assim eles não aumentassem muito em número. Mas quanto mais trabalhavam, mais israelitas nasciam. Finalmente, o rei Mau ordenou que os egípcios jogassem no rio todos os meninos israelitas que nascessem. Uma família, porém, encontrou um meio de salvar o seu filhinho. Os familiares o esconderam em casa, mas à medida que ele ia crescendo, foram ficando com medo de que alguém o encontrasse ali, e por isso tiveram uma nova ideia. A mãe do bebê pegou juncos na beirada do rio e fez um cesto, e depois vedou o cesto com piche e betume para que não entrasse água. Então, ela colocou o bebê dentro do cesto e tampou. Depois disso, ela orou a Deus e levou o cesto e o colocou entre os juncos dentro do rio.
Miriam, a irmãzinha mais velha, ficou brincando ali perto do rio para cuidar do cestinho. Deus enviou anjos para cuidar do bebê enquanto o cestinho balançava suavemente de um lado para outro na água. Pouco tempo depois, a filha do rei veio ao rio. Ela viu o cestinho na água e pediu que uma das suas servas o buscasse para ela. Imagine como a princesa ficou surpresa ao abrir o cesto e encontrar um bebê ali dentro. Ela teve dó do bebê e decidiu ficar com ele. Então, deu ao bebê o nome de Moisés. Miriam correu até a princesa e disse: Quer que eu chame uma mulher israelita para cuidar do bebê para você? Ah, sim, por favor. Miriam correu o mais depressa que pôde até a sua casa. Ela e a mãe foram rapidamente até onde estava a princesa. Então a princesa pediu que a mãe levasse Moisés para sua casa e cuidasse dele até que ele crescesse e pudesse morar com ela no palácio real. Moisés fora salvo. Dali em diante, os seus familiares não precisavam mais ficar com medo de que os soldados jogassem o menino no rio. Ficaram muito agradecidos a Deus porque ele respondeu às suas orações. O seu precioso bebê estava seguro. Deus também cuida de você, assim como cuidou de Moisés. O seu anjo está sempre perto para proteger você. Mesmo quando você não percebe que está em perigo, Deus ama e protege você.